Olá, Shalom, eu sou a professora Tereza Kiel e nós estamos aqui na nossa EBD, que acontece todo domingo, 18h20, tanto presencial quanto pelo nosso Facebook. E na nossa EBD de hoje nós vamos conversar sobre o livro de Sofonias, do profeta Sofonias, A gente quase não ouve muito falar sobre esse profeta, mas como eu estou dizendo aqui, Sofonias, o profeta dos nossos dias, porque é exatamente isso. O Sofonias, ele é um profeta que no seu livrinho tão curto de 3 capítulos vai falar mensagens muito importantes para nós. Então vamos começar num primeiro momento tentando entender quem é esse profeta, o Sofonias, que a gente quase não ouve estudo e pregação sobre ele. Então, o Sofonias vai dizer no capítulo 1, verso 1 o seguinte: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Por essa grande descrição aqui, do Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, os estudiosos começaram a dizer que o Sofonias poderia ser o primeiro profeta negro de Israel, porque ele era filho de Cuxi, E aqui o Cuxi muito ligado à África, à Etiópia. Então, filho de Cuxi, seria o primeiro profeta negro de Israel. Por isso que eu coloco aqui, uma foto desse profeta negro. Por outro lado, existiram outros estudiosos que diziam que o Sofonias, ele também poderia ter sua identidade ligada ao rei Ezequias. Então ele teria uma identidade real, mas não só real, mas também sacerdotal. E é exatamente seu apego, à questão religiosa, a questão que é mostrado muito, muito forte no seu livro, que vai embasar então os estudiosos a dizerem que o Sofonias, ele poderia ter uma linhagem real, mas seria ligado também à classe sacerdotal. Pois bem, e a época do nosso amigo Sofonias? Qual seria? A época do Sofonias, vai dizer aqui, na continuação, no fechamento do primeiro verso, o seguinte: nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, tecnicamente, é nos dias de Josias, mas a gente sabe que o reinado do rei Josias foi dividido em 2 grandes partes, A primeira parte foi antes da reforma religiosa que ele fez, descrita lá em 2 Reis, capítulo 22, 23. E a segunda parte do reinado de Josias foi exatamente durante a reforma e após a reforma, que não durou assim tanto tempo, porque logo depois o Josias morre em Meguido, numa guerra lá com o faraó Neco, num embate, com o faraó Neco. Então, os estudiosos dizem que o livro de Sofonias, por ele apresentar um ambiente religioso tão degradado, por ele falar muito enfaticamente sobre os como é que eu vou dizer, pecados religiosos de Israel e das nações como um todo, os estudiosos dizem que o livro de Sofonias acontece sim no reinado de Josias, mas antes da reforma religiosa. E o que finalmente fala? Qual é a mensagem do Sofonias para a gente nesses 3 capítulos aí? Nós podemos dizer com muita certeza e com muita clareza, lendo o livro, que o Sofonias, ele vai dizer 4 coisas muito importantes. Primeiro, que Deus iria destruir a terra novamente devido ao pecado do povo. E o Sofonias, aqui logo na abertura do seu livro, se a gente for ler, pegarmos aqui na nossa Bíblia o livro de Sofonias, que está lá entre os profetas menores, só para que vocês se situem, Então, o livrinho do Sofonias, ele vai dizer assim, logo no iniciozinho do seu texto, sobre realmente essa parte do pecado religioso, ele vai evocar muito a época do dilúvio. E olha lá o que ele diz a partir do verso 2. De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais,
consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Isso já aconteceu. Essas palavras, essas frases, fazem automaticamente o leitor atento da Bíblia se remeter ao início, né, do Antigo Testamento, falando do texto do dilúvio. E ele continua no verso 4: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por ele. Então perceba que a primeira mensagem do Sofonias é uma mensagem muito forte, muito alarmante, uma mensagem em que ele, de forma assim muito clara, vai dizer: olha, por conta do pecado do povo, Deus vai novamente destruir a terra, como houve uma destruição total e absoluta na época do dilúvio. Aqui ele não diz que vai ser por água, né? E certamente não foi por água. A gente conhece a história. Foi o exército babilônico que invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu com tudo ali, né? Mas a palavra do Sofonias de que Deus realmente está virado e de que Deus realmente puniria o pecado do povo aconteceu em 586. Segunda coisa que o Sofonias vai dizer, que a destruição é parte do dia do Senhor. Um tema muito recorrente aqui nos profetas menores é o Yom Adonai, é o dia do Senhor, é o dia da ira do Senhor, é o dia da vingança do Senhor, é o dia onde Deus vai punir exemplarmente os infiéis, mas ele vai abençoar, salvar, preservar a vida dos que são fiéis a ele. E diz o nosso texto aqui, no capítulo 1, do verso 7, cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e de engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Olha que coisa terrível, né? Então aqui Deus vai ampliando, né? Primeiro ele diz: ó, vou destruir tudo. E agora ele começa a falar: olha, eu vou destruir tudo porque o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor, o dia da angústia, o dia da fúria, né? Ele chegou, né? Terceira coisa que o nosso amigo Sofonias vai nos falar, né? Falou para o povo de Judá, é que várias cidades e nações seriam atingidas, né, por essa destruição aqui da ira do Senhor. E no capítulo 2 ele fala muito detidamente de cada uma delas. Ele vai falar primeiro sobre os filisteus, depois sobre Amon, né, Moabe, depois contra a Etiópia e a Assíria, e por fim, no iniciozinho do capítulo 3, ele vai falar sobre Judá. Mas vejam que o dia do Senhor, que essa destruição prevista no capítulo 1, não se resume a Jerusalém, também atinge as nações, nações que há muito tempo vivem ali ao lado de Judá, né? Vivem ali à volta de Judá e não percebem o quão diferente é adorar o Deus de Israel, mas de verdade nem poderiam perceber. Por que nem poderiam perceber? Porque a própria cidade de Jerusalém, a cidade na qual o Senhor escolheu habitar o seu nome, ela mesma não dava testemunho desse Deus. Prosseguindo, quarta, né? A nossa quarta mensagem do Sofonias, que os líderes desonestos e infiéis também seriam punidos. E esse é o final, né? O último capítulo do Sofonias, ele vai dizer isso. Aqui no capítulo 3, logo no iniciozinho, ele vai dizer assim, olha: ai da cidade opressora, da rebelde e da manchada. Ele está falando de Jerusalém. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite,
que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o ímpio não conhece a verdade. Olha só, né? Então aqui o Sofonias está falando muito abertamente que, olha, infelizmente por conta de todos os pecados, eu vou trazer a minha ira, eu vou trazer, né, o meu furor sobre a cidade de Jerusalém e sobre todos os seus vizinhos. Apesar deste ambiente pesado, dessa mensagem forte, dessa mensagem que causa, chega a dar assim uma revolta no estômago, o Sofonias, ele dá uma dica de como a gente pode, né, escapar das calamidades, ou como que o povo de Judá poderia escapar de toda esta calamidade. E esse é um texto muito bonito. No capítulo 2, verso 3, ele vai dizer assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a mansidão, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Olha que coisa bonita. Aqui ele fala de 3 buscas, né? 3 tipos de buscas que o homem deveria fazer. A primeira é buscar ao Senhor, né? É logo no início, buscai ao Senhor, e o verbo aqui buscar, ó, é o verbo bacache, e o bacache quer dizer desejar, indagar, pesquisar por qualquer método, mas especificamente pela adoração ou pela oração, algo que o povo tinha deixado de praticar. O povo estava perdido no meio daquela idolatria toda que estava acontecendo com Judá. Ele adorava a Baal, adorava a Axera, adorava os deuses assírios, ele adorava os planetas, ele adorava qualquer coisa, em detrimento do culto verdadeiro a Javé. Então, a fala do Sofonia é: quer escapar do dia do Senhor? Quer escapar da calamidade? Quer ser salvo no dia do juízo? Primeira coisa, deseje, pesquise, busque pelo Senhor, principalmente através da adoração e da oração. Segunda coisa, busque a justiça, e aqui é o tzadek, né? Aqui é aquela justiça divina, é aquela coisa de você fazer a justiça porque você cumpre a lei de Deus. Isso é a justiça do Senhor. Eu cumpro o tzadik, eu sou um justo, eu cumpro a justiça de Deus porque eu sigo a Bíblia, eu sigo os mandamentos do Senhor. Terceira busca, buscai a mansidão. E aqui, essa terceira busca da mansidão, do anavar, é buscai a gentileza, buscai a humildade. E como a gente precisa disso hoje? Como hoje, né? A gente precisa de gentileza. Como hoje a gente precisa de humildade. Como nós vemos a cada dia as pessoas brigando umas com as outras, se desentendendo umas com as outras, né? Sendo grosseiras umas com as outras, sendo sem amor uma com as outras, por nada, a troco de nada, né? Quando a gente vê brigas, né, na esfera política, entre irmãos, na igreja, a troco do quê? De nada. Precisamos resgatar a gentileza, precisamos resgatar a nossa humildade, precisamos resgatar a nossa temperança. E são esses 3 pilares, essas 3 coisas simples e que estão ao nosso alcance, que o Sofonias nos fala. Buscar o Senhor, desejar a Deus, pesquisar por Ele, procurar por Ele, né? Na oração e na adoração. Buscar a sua justiça, baseada na sua palavra, no mandamento da sua palavra. E buscar a gentileza e a humildade,
Eu diria que essa fala do Sofonias aqui para os judaítas são falas para nós hoje. Porque também vivemos num mundo, né, de muitas maldades, de muitas infidelidades de todos os tipos. Vivemos num mundo difícil, né? Onde você não sabe até que ponto que você pode conversar com uma pessoa sem ferir os sentimentos dela. Então precisamos mesmo, precisamos, né? Precisamos resgatar a sensibilidade, a gentileza, né? A humildade. E eu vou dizer uma coisa para você, que está me assistindo agora e que vai assistir essa mensagem depois, né? Quando a gente está baseado na palavra de Deus, quando a gente segue o que está posto na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, a gente adquire sensibilidade, a gente adquire a sabedoria de saber até onde eu vou, até onde eu posso conversar com essa pessoa e até onde eu não posso, né? Não é? A gente precisa, né, buscar em Deus tudo aquilo que a gente for fazer. A gente precisa buscar no Senhor dia a dia, né? Uma intimidade maior através da oração e da adoração, buscar a sua justiça. Mas a justiça de Deus eu só encontro a partir da leitura, da meditação diária, constante na sua palavra, e buscar. E aí depende um pouco de mim, né? Da gentileza e da humildade. Eu sempre digo que tem uma definição de santidade na cultura judaica que eu gosto muito. E a definição de santidade é a seguinte: se eu tenho a santidade é, 2 pontos, ter a oportunidade de fazer o mal, mas escolher fazer o bem. Um pouco diferente da nossa questão de santidade como cristãos. Nossa questão de santidade enquanto crentes é algo metafísico, né? Ser santo, separado como Jesus foi, é uma complicação sistemática, metafísica, né? Mas veja a simplicidade da cultura judaica. Ser santo é 2 pontos. Ter a oportunidade de fazer o mal, mas escolher fazer o bem. Quer ser santo? Quer ser gentil? Quer ser humilde? Quando você tiver a oportunidade de fazer o mal, escolha fazer o bem. Mesmo que você seja injustiçado ao fazer o bem. Escolha fazer o bem. Escolha agir com gentileza. Escolha agir até como bobo. Mas deixa, não fira, né? Siga, né? Eu queria então encerrar aqui orando, né? Para que Deus realmente nos dê essa sabedoria. A sabedoria de dia a dia buscá-lo, né? O desejo de dia a dia buscá-lo, né? Não só a Ele, o Senhor, na oração e da adoração, mas também buscá-lo através da sua justiça, da prática da sua justiça, a partir da leitura da sua palavra, da compreensão da sua palavra. E por fim, buscar ao Senhor também, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite a sermos mansos, a sermos gentis, a sermos tolerantes, a sermos humildes. Eu acho que o mundo vai ficar muito diferente se todos nós, cristãos principalmente, seguirmos essa dica aqui, essa dica tripla do profeta Sofonias. Amém? Vamos orar nesse momento, encerrando nosso EBD, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa breve meditação na Tua Palavra, mas que, Senhor, esta breve meditação possa despertar em nós, Senhor, o desejo de buscar a Ti intensamente, não só, Senhor, através da oração e da adoração, mas também através da leitura da Tua Palavra, que irá certamente transformar a nossa mente, que irá certamente, Senhor, modelar os nossos pensamentos, de forma que consigamos ser pessoas humildes, ser pessoas, Senhor, abençoadoras, ser pessoas tolerantes.
Muito obrigado por tudo, por absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, daqui a pouco o nosso culto começa, também pelo Facebook, mas hoje também pelo YouTube da igreja. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Amém.